Bom, já estamos ao vivo, né, aqui diretamente dos estúdios Safe Art de Cascavel. E hoje nós iniciamos então o projeto Mil em Movimento, como eu já mencionei, que é para você que é empresário, empreendedor, ou que simplesmente quer aprender sobre marketing, gestão, vendas, alavancar aí seus conhecimentos relacionados ao mundo dos negócios. E hoje a nossa lineup tá pesadíssima aqui. A gente vai começar com ele, Hugo Pezzini, que é fundador da Viena Consórcios, que é uma das maiores empresas de consórcios do Brasil, seguido por Henrique Lima, que é fundador da Fluxo Empresarial, que é especializado em mentorias para empresas. E, posteriormente, Thaís Sterenberg, que é CEO da Elephant e uma das criadoras do movimento Mulheres de Growth. Bom, a gente quer agradecer a todo mundo que está nos assistindo no momento e agradecer principalmente ao Hugo, que topou aí ser o nosso pontapé inicial desse projeto. Então, Hugo, vou te passar o bastão para você soltar o Bora. verbo aí e falar para o seu público tudo o que você acha que merece ser distribuído de conhecimento. Vamos lá. Me apresentar novamente, que talvez vocês não me conheçam. Eu me chamo Hugo Pezzini, como a Amanda falou, sou diretor e sócio proprietário da Viena Consórcios, que hoje, a nível Brasil, é a maior empresa de consórcios automotivos, né? Então, o principal, quem tá falando aqui para vocês, Piazada, eu já vou deixar claro que eu tô num dia que eu tô meio azedo, entendeu? Então, é, eu vim passar algumas coisas para vocês, que como a nossa empresa existe fazem 3 anos, a gente sempre tem frustrações que servem para construir a gente. Então, o que eu vou falar para vocês hoje entra um pouco nisso também. E eu já quero abrir a live, Piazada. Abrir a live não, abrir o meu momento de fala aqui, o espaço que me deram, com uma frase que para você que quer construir uma empresa grande e sólida de verdade, você tem que saber. Que é uma coisa que eu me frustrei durante muito tempo até eu entender como que o mundo funciona de verdade, que deve fazer uns 3 meses mais ou menos. Que é uma frase que diz assim, ó, Piazada. Quanto mais tu abaixa a cabeça, mais tu mostra a bunda. Entendeu? Vocês podem dar risada, Piazada, mas a Amanda deu risada aqui, mas anotem essa frase, cara. Por que eu falo isso, cara? É, o nosso ponto principal e o ponto forte da nossa empresa sempre foi a divulgação pela internet, né? Então a gente sempre acreditou na internet. E aí, quando tu tá na internet e você é constante, qualquer coisa vende, piazada. Você pode. Eu posso falar palavrão? Pode? Não vai cair a live? Não. Piazada, grava aí o que eu vou falar. Muita gente olha pra gente e pensa assim, pô, é fácil vender consórcio de carro porque carro chama atenção. Piazada, juro por Deus, se você cagar numa sacola e colocar pra vender e você ser insistente na tua ideia na internet de que aquela sacola cagada alguém tem que comprar, você vai vender. Então, assim, a internet facilita muito o caminho. Às vezes você vai tentar levar as coisas no banho-maria. O que que é levar no banho-maria? É você levar tudo na maciota, entende? E aí, muitas vezes, nesse levar na maciota, você vai estar priorizando os outros ao invés de priorizar você mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente abriu a Viena, Piazada, a nossa empresa de consórcio, a gente estabeleceu um determinado tipo de comissão e através do que eu consumia na internet, a gente entrou muito naquela ideia de que tem que dar bonificação, tem que dar prêmio e coisa arada. E aí foi o primeiro momento que eu percebi que quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais a gente mostra a bunda. A gente vê muita empresa hoje em dia trabalhando com essa ideia de, tem que dar bônus, tem que dar. O vendedor vendeu tanto, tem que dar premiação. Isso é importante, piazada. Só que assim, tem que entender também que o ser humano ele é viciado em dopamina, entendeu? Então, quanto mais você der, quanto mais coisas você bonificar a tua equipe, mais coisas você vai ter que entregar. Então, esse foi o primeiro momento que a gente baixou a cabeça para mostrar a nossa bunda. Então, a gente ia lá, dava bonificações. Então, por exemplo, teve vendedor nosso que foi para Bahia, teve vendedor nosso que ganhava muito mais do que a gente. Nossa, eu acho que eu tô pegando meio pesado, hein, velho? Não, vai soltando. Pesado, para ficar um texto mais bonito aqui falado. A internet vende uma ideia de que o mundo é maravilhoso, entendeu? Aonde que foi o primeiro baque que a gente levou na Viena? Porque a gente quis seguir aquela ideia, e isso é válido para você que é empresário, a gente quis seguir aquela ideia de construir um ambiente que a gente está o tempo inteiro motivando e dando bonificação e prêmio e coisa arada. E isso é uma ilusão, meu galo. Não que seja uma ilusão, mas você tem que saber equilibrar muito bem, porque o ser humano é viciado em dopamina. Então, o que que é a dopamina, piazada? É um hormônio do prazer. Então, bonificação, premiação é igual droga. Quanto mais você dá,
mais a pessoa vai querer. Até que chega o ponto que a droga não tem mais efeito. Eu não sou usuário de droga, nem nada disso, mas isso, o que eu tô falando é sobre fisiologia, então não é uma opinião, isso é um fato. Você aceitando ou não, isso é fisiologia, como o cérebro do ser humano funciona. Então, o que que é o meu primeiro conselho aqui? Se você quer construir uma equipe forte, uma equipe que realmente é, performe, até porque isso sim vai ser bom para eles, construa um ambiente onde as pessoas se obriguem a se desenvolver. Agora eu acho que eu estou construindo um raciocínio mais Ju- inteligente, né? Justo. Eu acho que eu comecei meio agressivo aqui, piazada. Eu saí de casa meio puto. Não com isso, né? Mas saí de casa meio puto, daí acabei me empolgando. Mas assim, ó, se tu quer construir uma equipe que realmente performe, cara, dá um passinho pra trás nessas histórias de bonificação, de meta, de comissão, de coisa arada, porque senão esse vai ser o primeiro momento que tu vai aprender o que eu falei no começo da live, que era quanto mais tu abaixa a cabeça, mais tu mostra a bunda. Porque era o que acontecia com a gente. Tinha vendedor nosso ganhando 70 mil reais de comissão, e eu não tô exagerando, cara. Tipo assim, salários de 50, 60 mil, enquanto eu e o meu sócio tava brigando para ganhar 5 mil a mais, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes o cara fazia um trabalho bom, só que tinha um salário desproporcional. O que que a gente fez? Começou a botar um pouco o pé no freio de bonificação, de comissões muito altas, e estabelecer um ambiente onde as pessoas conseguem ainda continuar ganhando muito bem, porém tem que entregar um resultado maior. Uhum. Aí muita gente vai olhar e pensar, porra, o Bagual cortou, o Bagual é pau no cu, não sei o quê. Só que assim, piazada, entenda o que eu tô te falando sobre a fisiologia e como funciona a química do cérebro, entendeu? Se tu deu lá, tu fez uma campanha de venda em um mês lá e, a bonificação é 10 mil reais. Se no outro mês tu não fizer uma campanha de 15 mil reais, você Nossa, não sim. vai ter resultado. Você não vai ter resultado. É igual droga. A pessoa experimentou a primeira vez, a segunda dose tem que ser maior, senão ela não tem o mesmo efeito. E aí começa a virar uma bolha infinita, que foi o que aconteceu com a gente. A gente estava cada vez mais entregando bonificação, motivação e coisa arada, através de dinheiro, Recompensa. de recompensas, e a gente que chegou num ponto que assim as pessoas naturalmente se acomodaram. Isso que a gente tem uma equipe foda, piazada. Os piás são, Ponta entendeu? firme. São ponta firme. Eu não tô aqui falando mal deles, eu tô falando da fisiologia do ser humano, entendam bem. Eu também, é muito natural que se um dia eu tiver uma Ferrari, eu nunca mais vou querer andar de BMW. Entendeu? Tipo assim, se eu chegar, não, batalhei e comprei uma Ferrari. Se alguém me oferecer uma BMW, eu vou olhar pra BMW e vou achar uma bosta. Então, muito cuidado com isso, piazada. Esse é o primeiro conselho. Muito cuidado com essa bonificação e querer ser o queridão, entendeu? Eu vi um vídeo esses dias de que estavam entrevistando um japonês lá, daí eles fizeram uma entrevista com os funcionários desse japonês. E aí todos os funcionários falavam, pô, o japonês é foda, ele é ruim de lidar, ele é muito grosso e não sei o quê. E o japonês falou, então tá certo. É assim mesmo que tem que me enxergar. Então, por exemplo, lá na empresa lá, a gente se dá muito bem, eu e a equipe, mas eu tenho certeza que eles ficaram chateados com essa mudança que a gente fez. Por outro lado, eu vejo eles podendo ir viajar, eu vejo eles levando as mulheres a jantar no lugar mais caro, todos eles estão andando de carro novo, entendeu? Então foi feita uma adaptação no sistema de dopamina Mas que foi benéfico para todo que mundo. foi benéfico para todo mundo. Tô falando coisa que tem sentido ou eu tô Sim. viajando na maionese aqui? Não, faz sentido. É porque eu vim de um jeito bem naturalzão, tá, piazada? Então pode ser que eu esteja me enrolando um pouco no meu raciocínio. Voltando agora, e aí é um assunto um pouco mais delicado, piazada, que nem todo mundo vai estar pronto para ouvir. Lembra que eu comecei a live falando sobre quanto mais tu baixa a cabeça, mais tu mostra a bunda? Eu não sei por que que eu tô olhando para lá, pra onde que eu tenho que olhar? Para qualquer Para lugar. qualquer lugar. Uma outra coisa que você vai ter que aprender a lidar, cara, e que você vai ter que aceitar que só existe uma opinião sobre isso. Não existem duas opiniões sobre isso. Sobre concorrência, piazada. Concorrência é uma terra de leão, tá? Sobrevive o mais forte. Durante muito tempo eu tentei equilibrar, ter a tal da ética que todo mundo fala. Sabe qual que foi a consequência disso? Tava todo mundo tentando botar o dedo na gente e a gente tentando pagar de amigão para todo mundo. Eu sou verdadeiro, piazada, eu sou verdadeiro. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Coisa. Tinha empresas de consórcios que, e isso tem até hoje, que o modus, como é que fala? Modus operandi? Modus operandi dos caras eram entrar em contato com um cliente nosso, para o nosso cliente cancelar o consórcio com a gente e fazer com eles.
durante muito tempo eu tentei levar no banho-maria, tentei conversar com o dono da empresa, ninguém me ouviu. O que que eu fiz? Fui lá e comecei a tirar print do rosto de cada vendedor e postar na internet. Então, assim, meu galo, ah, o Bagual é antiético, o Bagual não é não sei o quê. Faça isso. Se imponha e mostre a tua força para teus concorrentes. Tá dando para entender? Tá. Porque se você não fizer isso, vão engolir você. Ou você engole alguém, ou vão engolir você. Entendeu? Então, assim, piazada, use as forças que você tem. Porque não existe lei que determine como que você tem que se comportar em relação à tua concorrência. O que existe é assim, ou você aceita ou não, tá? O que existe é o seguinte, sobrevive o mais forte. Use as armas que você tem para proteger a tua empresa. A arma que eu tenho é a internet e se eu precisar, eu uso. Entendeu? Ah, mas é por isso que o mercado tá assim, é por isso que é essa bagunça, porque tem como ser não sei o quê, porque tem que ser mais querido. Vai ser assim, tu não vai crescer. Entendeu? Porque vai vir alguém mais forte que você e vai te engolir. Vai vir alguém que faz o que eu faço, que você muitas vezes acha que é grosseiro, que é não sei o quê, e vai engolir você. Então não existe duas opiniões para isso, só existe um caminho. Ou você engole, ou você é engolido, e esteja disposto a usar as armas que estão ao teu alcance para fazer isso. Fui grosso, Amanda? Não. A gente até falava, vindo aqui pro estúdio, né, Diogo, que às vezes a gente é pacífico até demais nas nossas redes e Não, faz tem que ter. parte, né? Tem que ter, e você tem que saber lidar com opiniões negativas também, Piazada, com a crítica. Você tem que ter peito para aguentar, porque o ser humano gosta de quem tem opinião forte, entendeu? Tem gente, os únicos que vão odiar o que eu falei agora sobre concorrência são os nossos concorrentes. Todo o resto que tem empresa vai gostar do que eu falei. Então, assim, defenda a tua bandeira, eu defendo a Viena e eu uso todos os recursos que tiver ao meu alcance para defender a minha empresa. Faça isso também com a tua. Não fique naquela, não vou falar mal de tal coisa porque o meu concorrente vai se ofender. Ah, não vou falar mal de tal produto porque o meu concorrente vai se doer. Se você tiver esse recurso e esse recurso tiver ao teu alcance, faça, meu galo, porque se você não fizer, vão fazer com você. Foi o que aconteceu com a gente e a partir do momento que eu dei uma arrepiada, todo mundo ficou quieto. E não tô aqui pra lacrar, piazada. Não tô aqui pra ser grosseiro nem nada. Só tô aqui pra dar uns toques. Diogo, só pode ser sincero. Você acha que eu tô sendo grosso, cara? Tô sendo verdadeiro. Com clientes, concordo. Vou dar um outro exemplo pra vocês, piazada. E aqui vocês percebam que eu tô falando muito sobre posicionamento. E aí entra na nossa especialidade, que é o marketing. Eu tô falando sobre você ter posicionamento e você ser firme nas suas opiniões. Essa semana aconteceu um caso de um cliente nosso. Um cliente nosso veio reclamar do nosso suporte pós-vendas. Nós temos 1.600 clientes ativos, piazada. E ele veio e cagou na nossa cabeça porque reclamando do nosso pós-vendas que não tinha suporte. Detalhe, 1.600 clientes ativos, ele foi o único. E aí entra no que eu falei no começo da live, que é não baixar a cabeça para não mostrar a bunda. Um cliente que comprou 500 mil reais de consórcio com a gente. Ele veio, mandou um direct, querendo dar uma de louco. Eu fui lá e peguei e falei para ele assim, ó, cara, negócio é o seguinte, ele pegou e falou assim: tem que postar as reclamações também. Eu fui lá e postei. Eu mandei Foi antes disso, né? Foi ontem. Sim. Mandei no direct dele. Você quer que eu poste a tua reclamação? Eu vou postar. Só que você vai ter que ser homem pra ouvir a minha resposta também. Porque não é assim que comprou 400 mil, vai chegar a cagar na cabeça da empresa e eu vou bater palma. E muita gente é assim. Na primeira reclamação do cliente, o cara, não, você tá certo, você é a cadela. Entendeu? O que que ele fez? Mandou uma puta num textão lá reclamando, printei o texto, postei nos stories, depois falei, agora tu vai ouvir minha resposta. E aí comecei a ler toda a negociação e mostrar que ele que estava errado. Por que que eu fiz isso, piazada? Porque quanto mais tu baixa a cabeça, mais tu mostra a bunda. Se você se balançar a cada crítica que te derem, a cada alfinetada que te dão, a tua empresa não vai crescer. Não é verdade? Fez sentido isso que eu tô falando? Então, assim, e aqui eu tô partindo do pressuposto que tu tem uma empresa séria e bem construída, tá? Eu fiz isso com o cliente porque eu sei que o pós-vendas da nossa empresa é top de linha, porque o pós-vendas da nossa empresa está sempre disposto para responder. Agora, se a minha empresa é uma zona, se a tua empresa é uma zona, tu nunca vai conseguir se defender do teu cliente, entendeu? Então, tudo parte de posicionamento, piazada. Você ser firme com o jeito que você toca a tua empresa, você ser firme com a tua concorrência, você ser firme com o teu cliente, entendeu? Tá fazendo sentido, Diogo? Faz. Eu acho que eu tô sendo grosso, vocês não estão me avisando, hein, cara? Eu O acho que eu tenho máximo que opção vai de cliente e acontecer vocês é a não estão gente me ser avisando. xingado aqui, mas eu acho que não.
O cara que chega nessa posição, ele já deixou de acreditar no ponto da carrochinha. Ah, é, Batata. Boa. Aí você falou. Ah, então beleza. Se nós estamos conversando tudo com um empresário aqui, meu galo, se acostume. Vou mudar as palavras. Posso falar palavrão? Pode. Se Aqui, acostume. não. Isso. Ó, se acostume com a sensação de todo mundo achando que você é um pau no cu. Entendeu? Se acostume com essa sensação. Se acostume com a sensação de muitas vezes os teus funcionários te acharem um pau no cu, porque você fez alguma coisa pensando no bem da empresa. Se acostume com a sensação do teu concorrente falando que você é um pau no cu. Se acostume com a sensação do teu cliente. E isso sempre são as minorias, tá, piazada? Sempre são as minorias. Porque a maioria vai virar teu fã pelo mesmo motivo. Mas as minorias sempre vão falar: ah, não, o Bagual virou arrogante, o Diogo virou pau no cu depois que começou a ganhar dinheiro. E na verdade o grande problema disso é dos seres humanos, porque a maioria das pessoas gosta de viver no comodismo, no conforto. E aí quando tem que enfrentar e encarar a própria realidade, as pessoas acham que o problema está no outro. Então, assim, eu tenho certeza que talvez alguns dos nossos vendedores me achem pau no cu ou tenham ficado puto com a gente. Eu tenho certeza que eu já pisei na cabeça de muito concorrente. Eu tenho certeza que, enfim, muita gente olha pra gente e fala: ah, o Bagual virou arrogante, virou não sei o quê. Só que não é, piazada. Se tu- ou tu faz isso ou tu não sobrevive, entendeu? Ou tu vai ser sempre aquele empresário que ganha. E aí não é desmerecer o salário de ninguém, mas vai ser aquele empresário que ganha ali um pouco mais do que o salário médio, mas tu nunca vai viver o absurdo que tu quer viver, entendeu? Então acho que esse é um dos pontos principais, cara. Você aprender a lidar com a sensação de ser pau no cu, entendeu? Ó, o Henrique comentou aqui assim: quem quer ser amado vai vender sorvete. E eu acho Quem que quer essa ser amado vai menina. vender sorvete, é isso aí, cara. Eu não sei porque que as pessoas. Até eu vim um pouco constrangido de falar isso pra vocês, mas eu tô até mais leve, cara. Porque. Porque eu vejo isso, cara, diariamente. Muito amigo meu que tem empresa querendo ser o pai de todo mundo, entendeu? O líder que só bate palma, que não sei o quê. Cara, tu tem que olhar para teus funcionários e ver se eles estão crescendo, entendeu? Você não abriu uma empresa para fazer amizade, você não abriu uma empresa para, entendeu? Se tu realmente é um empresário, tu quer ver todo mundo ver, tu quer ver todo mundo crescendo contigo. Justo. Então tu vai construir um ambiente onde essas pessoas tenham essa possibilidade, mas ao mesmo tempo tu vai saber que, cara, tu vai ter que cobrar resultado, se não entregar resultado, tu vai ter que mandar embora. E é o certo a se fazer com a própria pessoa, entendeu? Não é justo manter uma pessoa na tua empresa se essa pessoa não tem oportunidade de prosperar. E aí eu estou partindo do pressuposto que você tem um processo operacional padrão construído, que você sabe contratar, que você sabe ensinar essa pessoa o caminho do sucesso dentro da tua empresa. Se você fez isso e mesmo assim a pessoa não está entregando resultado, seja o pau no cu, entendeu? Falando de polêmica, é muito normal a gente querer fugir da polêmica. Hoje, já com uma casca, como que você enfrenta isso? Olha para isso. Ah, cara, eu tô enfrentando agora, velho. Eu tô começando a enfrentar agora, porque eu fiquei me iludindo, entendeu, cara? Eu me decepcionei até com um amigo meu, cara. Entendeu? Tinham conhecidos meus, donos de empresa de consórcio. Puxa, Microfone. pra cá, pra perto. Você tá falando muito longe do microfone. Então, assim, cara, eu me decepcionei porque eu via as pessoas querendo botar no nosso, e aí quando tu arrepia, as pessoas acham que você é pau no cu, entendeu? E isso começou a me irritar, entendeu? Talvez seja isso que eu tô falando. Hã? Eu fui bater de frente, eu vou pro pau, comigo não tem essa, cara. Tipo assim, se você for um concorrente meu, Diogo, e você for um cara certo pelo certo, eu sempre vou respeitar o teu trabalho. Eu nunca vou levar pro pessoal, entendeu? Então teve pessoas de outras empresas de consórcio que eu me relacionava, que eu considerava amigos, que a partir do momento que eu comecei a expressar minha opinião sobre o consórcio, muitas vezes, se ofendiam. Cara, vai pra puta que pariu, entendeu? Quer se ofender, se ofenda, o problema é teu. Então, assim, piazada, tudo que eu tô falando aqui parte de você ter o teu posicionamento e você não balançar com crítica, você não... Você não se deixa abalar só pelo que as pessoas estão falando. Não, não. Ah, eu me abalo um pouco, talvez eu só esteja falando um monte de merda aqui, né, cara, com raiva e tal, mas você tem que ser cascudo, cara, e você tem que estar pronto pra... É isso que eu falo, piazada, se você não... E não que seja essa a intenção, mas se você não estiver pisando na cabeça de alguém, alguém tá pisando na tua. Entendeu? É uma realidade triste, é uma realidade que dói, mas é a única realidade que existe. Não existe outra realidade além dessa. Ou você está pisando na cabeça de alguém sem querer, porque eu pisei na cabeça de muita gente sem querer, sem levar para o pessoal, não era com o Diogo e sim com o consórcio. Eu sei que, entendeu? Que eu fiz isso,
Mas se eu não fizer isso, alguém vai fazer na minha. Então, se for pra ter a mãe de alguém na zona, que seja do outro, não a minha, cara. Mas a gente sempre comenta, sempre foi tema dos podcasts, quando você falou agora sobre cobrar resultado, mas antes ter um processo para que você Ah, possa batata. cobrar esse resultado. É, talvez eu deveria ter tá nessa live falando sobre isso, né? Mas assim, ó, piazada, eu entendo assim, ó. Hoje, a Viena Consórcios é uma empresa consolidada, é uma empresa que em 6 vendedores vende 22 milhões por mês. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu tô partindo do pressuposto e considerando que a tua empresa vai ter um processo operacional padrão, vendedores capacitados, um pós-vendas que trabalhe sério, que você tenha uma empresa que tu sabe que é boa de verdade, Estruturada. estruturada. Bom, tu tem uma empresa estruturada, daí sim, tu vai ter que aprender a meter o peito onde tu precisar, entendeu? E ir com os dois pés na nuca. Agora também não dá pro cara ter um boteco de esquina que vende fiado e achar que pode cagar na cabeça de todo mundo. Justo. Corrigia, né? Não, mas é importante trazer esses dois lados, porque falar escancarado as pessoas gostam. Tá todo mundo te aplaudindo aqui nos comentários. Sério? Porra, eu achei que eu tava falando um monte de merda aqui, piazada. Não, ó, o Henrique comentou a sinceridade e verdade do empresário nua e crua, sem enfeites, sem as máscaras do Instagram. Que aula. Não te conheço, mas já quero ser seu brother. É, não, mal te conheço, já te considero O pacas. Henrique é o nosso próximo mentor. Ele entra agora às 11h40 e ele já tá aqui nos assistindo. Que oração. 11h22. Tem um tempinho. Hugo, quando você começou lá, você começou mais leve, mais soft, ou você já Comecei, saiu comecei. tentando? Isso é outra parte do processo, piazada. Quando tu cresce, tu vai ser visto como arrogante, entendeu? E não é que tu vira arrogante, é que tu tem mais autoconfiança pra expor a tua opinião. Caiu aí o bagulho? Caiu, Fábio. Nossa, só mudou a tela. Você tá falando das minhas opiniões, se eu era mais leve com as minhas opiniões. Começou a Viena, você tentava administrar melhor esse Tentava. relacionamento com clientes, concorrentes, e depois você já viu que Cara, mais. a gente administra muito bem. Sempre, desde o começo, a gente sempre teve muito claro, por exemplo, que o pós-vendas é mais importante do que o pré-venda. Tá dando pra falar aí ou caiu o Sim, bagulho aí? pode falar, tá normal. Enroscaram nos fios aqui, piazada. O gato da TV aqui caiu. Tipo assim, cara, quando você cresce, hoje eu posso falar, isso não é arrogância, muita gente vai interpretar como arrogância, mas não é que você muda, não é que você vira arrogante, é que você tem mais autoconfiança para expressar suas opiniões. Então, por exemplo, quando você tem uma empresinha pequena lá, você tá meio perdido, entendeu? Isso é normal. Tipo, você tem, vamos falar de Instagram, o Instagram da tua empresa tem lá 1.000 seguidores. Cara, tu sente que tu não é autoridade ainda. Então, a partir do momento que você começa a crescer, 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 e você trabalha sério, partindo do pressuposto que você é um cara sério, que trabalha certo, você começa a ter mais autoconfiança para se impor onde precisa. Entendeu? Então aí entra muito aquilo, tipo, depois que cresceu, subiu pra cabeça. Depois que cresceu, virou arrogante. Não é que virou arrogante, piazada, é que às vezes a pessoa agora tem confiança para impor a opinião dela onde antes ela não tinha. Entendeu? Onde antes ela tentava levar no jogo de cintura, no banho-maria, entende? Então eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que muita gente deve me olhar e achar que, subiu pra cabeça, E, entende? e você acha que nesse início é importante você ficar mais na retaguarda? Não, não. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido mais firme ainda no começo. Vai pra briga. Cara, assim, ó, piazada, quando você tem uma opinião forte, ou você vai ser amado ou você vai ser odiado. Mas você nunca vai ser só odiado, entendeu? Você sempre vai ter pessoas. Porque, por exemplo, política. Por que que o Bolsonaro conseguiu construir uma legião de fã? Porque ele é um cara muito polêmico. Então, assim como tem pessoas que odeiam ele totalmente, tem pessoas que, meu, se o Bolsonaro cagar na sacola e botar pra vender, a pessoa vai comprar. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido mais firme ainda em expressar minhas opiniões no Instagram, teria sido mais. Teria colocado a cara a tapa mais cedo. Com mais força, com mais. E é o conselho que eu dou, piazada. É o conselho que eu dou. Dê a Começar cara a a tapa e enfrente. A opinião negativa não é hater, né? O hater é um cara que só fala bosta. Mas, tipo assim, não deixa os outros te sacanear, entendeu? Mas hoje vocês conseguem lidar melhor em você, né? Que o Lucas quase não aparece, né? Nas redes, Não. Ele raramente. não gosta.
Mas hoje você já consegue lidar de uma forma muito mais imponente com esses haters, né? Você mostra realmente a cara deles e daí o BO é deles. Cara, na verdade, assim, o hater, ele é um cara que ele sempre vai estar te criticando. Eu comecei a me impor em relação a quem é sacana, Uhum. entendeu? Então, em relação a outras empresas de consórcio que estavam ligando para cliente nosso, para o nosso cliente cancelar e vender consórcio para eles, a minha estratégia foi lá tirar print do rosto do cara e meter na internet. Até eu já recebi mensagem de vendedor de consórcio só porque eu seguia o Instagram da Viena, o cara me mandava mensagem: Oi, tudo bem? Você quer comprar um consórcio? Na cara É, dura, assim. até aí eu não vejo problema, porque é uma abordagem comercial que não tem como ser controlada. Mas gente que é sacana em relação a essas pessoas, eu comecei a usar as armas que eu tenho para defender a minha bandeira. Cara, se tu não defender o Atemix, quem que vai? Se tu não comprar a briga do Atemix, quem que vai? Infelizmente vão pisar na tua cabeça, piazada. Acho que eu vim meio armado para esse podcast. Ah, pau nas BMW. Mas esse do. Mas é que infelizmente é assim, piazada. E talvez hoje essa postura que eu esteja sendo nesse podcast esteja um pouco mais estressada, porque eu comecei a me impor dessa forma recentemente, né? Com o tempo, eu tive essa sensação. Com o tempo, você vai confiando mais nas tuas decisões, no que você Sim, acredita, do que você vê no livro ou aprendeu no curso. Conversava isso semana passada ou retrasada com o Tony. É tipo, cara, com o tempo a gente fala, cara, eu vou fazer do meu jeito porque eu acredito nesse jeito. E tá tudo bem se o livro fala uma coisa, se o especialista lá falou amém. diferente. Perfeito o que você falou agora. Perfeito, porque hoje o que acontece, piazada? Tem um monte de Zé Orelha, de orelha seca, que nunca vendeu um picolé na rua, querendo te ensinar como que você tem que tocar a tua empresa. Mas, cara, olha, e na internet, olha, 3 anos de Viena. A Viena é a empresa que mais vende consórcio de carro no Brasil e mais entrega também. E até hoje tem gente que nunca vendeu um picolé na rua querendo ensinar como que a gente tem que tocar a empresa. Então, assim, cara, confia na tua testosterona e vai pra cima, entendeu? Você só vai ouvir conselho, cara, de quem chegou exatamente onde tu quer chegar. Entendeu? Vamos falar de bens materiais, né? Porque é o sonho de todo mundo. Mas se tu quer ter uma Ferrari e tu não tem ainda, tu só vai escutar conselho de quem tem uma Ferrari. Não que dinheiro seja sinônimo de sucesso. Dinheiro não é sinônimo de sucesso, tá? É, já fui pobre, não, né? Mas já ganhei muito menos do que eu ganho hoje. E o dinheiro que eu ganho hoje não me faz ser mais ou menos feliz. Pelo contrário, só me dá a oportunidade de ter conforto e comer coisa boa, entende? Mas assim, siga o teu instinto. Tem muito coach na internet querendo te ensinar a tocar empresa, dizendo que você tem que ser amiguinho de todo mundo, que você tem que ter ética profissional, aí tu vai ver o cara não tem um boteco na esquina. Entendeu? Leu 3 livros de como treinar pessoas, como é que é aquela porra do livro lá? Como não sei o que pessoas, como influenciar pessoas. Vá cagar no mato, cara. Isso aí na prática não funciona, entendeu? Com isso aí você só vai construir uma empresa que todo mundo monta nas tuas costas e faz o que quiser contigo. Falando agora um pouco da Viena, né? Teve uma pergunta aqui na nossa conversa do David. Ele quer saber qual o próximo objetivo que a Viena quer alcançar. Não sei se você quer entrar em detalhes da Eu, Viena hein? hoje. Não tem segredo, cara. Na verdade, assim, o projeto da Viena é estabelecer ela e cravar ela como a empresa que mais vende consórcio no Brasil. Em relação aos consórcios automotivos, eu acredito que a gente já seja. Acredito não, em relação ao consórcio de veículos, a gente já é. Só que a gente quer chegar no infinito, né, piazada? Hoje o que limita a nossa empresa de vender mais é a nossa capacidade física de colocar a pessoa lá dentro. Então a nossa nova sede não está pronta ainda, mas hoje, com 6 vendedores, a gente vende a mesma coisa que empresas que têm 30, 40 vendedores. Então, assim, a gente já construiu um negócio que funciona. A única coisa que limita a gente hoje é espaço físico. Então, Uhum. respondendo a pergunta dele, é, agora o nosso objetivo é concluir a nossa sede nova. Assim que a sede nova estiver pronta, escalar o negócio. Hoje a nossa dificuldade é conseguir escalar por conta de espaço físico. Então, a partir do momento que a nova sede estiver pronta, o objetivo é escalar e fazer a Viena funcionar 100% sozinha. Então, gerentes, supervisores, e Então aí você vai aumentar o time também, consequentemente. aumentar o time. E aí acabou de vez para concorrência. E chora, tá O nervoso. Rus, não sei se é assim Eu que. ia falar uma agora, mas ia ser muito violenta. Deixa quieto. É muito, muito. Muito. Quem que tá assistindo? Ah, é que você vai Tem postar bastante. esses cortes aí.
Eu vou te mandar o material, mas se quiser postar, se quiser falar. Não, deixa quieto. Ó, o Rus, não sei se é assim que pronuncia. Ele perguntou: quais são os seus principais conselhos para a contratação de time comercial? Contratação de time comercial, primeira coisa, esquece currículo, tá? Currículo, piazada, só serve para você confundir a tua cabeça, porque tu vai pegar as capacidades das pessoas, as formações, e não necessariamente elas vão cumprir as tarefas que você precisa que elas cumpram dentro da tua empresa. Você tem que ter um bom processo de capacitação, tá? Em um ambiente que a pessoa nova seja influenciada positivamente pelas pessoas velhas que estão dentro da empresa, pessoas velhas no bom sentido. Por que que a gente hoje tem vendedor que entra na empresa e com 3 meses está vendendo 3, 4 milhões? Primeiro de tudo, porque a gente aprendeu a capacitar essas pessoas. E segundo, porque a gente tem um ambiente onde as outras pessoas determinam o ritmo e a cultura da nossa empresa. Então, o vendedor novo que entra na nossa empresa, ele não vai conseguir ser vagabundo. Entendeu? Porque todos os outros vendedores não são vagabundos. E aí, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, por isso que eu falo, você tem um vendedor lá que fica falando mal da empresa, que é vagabundinho, toca ele fora. Porque esse vendedor vai influenciar todos os outros novos que vão chegar. É cultura, né? Cultura de empresa. Você respondia a pergunta? Acredito que O segredo, o segredo para ter um profissional que dá resultado não está necessariamente na contratação, tá? Na contratação você só tem que saber se ele tem as habilidades que você procura. Por exemplo, uma habilidade muito importante dentro da Viena é escrever bem, porque boa parte das nossas vendas são pelo WhatsApp. sim. Então, eu preciso de pessoas que saibam escrever bem no WhatsApp, que tenham um bom português. A partir do momento que a pessoa tem isso, o resto a gente ensina. Tá, só para finalizar, então, Hugo, agora às 11h40, então entra o nosso próximo mentor. O Rus mandou mais uma pergunta, se você tem alguma mentoria sobre gestão e escala para outras empresas do mesmo segmento. Você tem um conteúdo, né, um curso. Como é que é a pergunta? Viajei Ele na perguntou maionese. se você tem alguma mentoria, fornece alguma mentoria para escalar outras empresas do mesmo segmento da Viena. Cara, eu fiz um curso lá, mas não deu resultado. Deu resultado assim, deu muito resultado porque a gente vendeu pra caceta. Eu ganhei uns 60 mil em 4 dias. Uhum. Só que o problema das pessoas não é falta de conhecimento, não é falta de conteúdo. O problema das pessoas é não executar o que elas aprendem. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho sim uma mentoria. Se você realmente tiver disposição para fazer o que eu ensino, eu te passo o contato e você compra. Mas tem que botar e executar. Não Tem adianta que pôr só em aprender, prática. tem que pôr em prática. Bom, estamos finalizando então contigo. Agora, Hugo, Show? fica aqui o nosso muito obrigada. O Hugo, como eu mencionei, é a nossa estrela aqui Ô, do louco. Atemix. Você Então, em viu? todos os projetos, ele sempre está presente aqui conosco. Espero que você tenha gostado de participar. Espero seu público aqui, ó. O Rus já quer seu WhatsApp. Não Você passa. já vai vender uma mentoria aqui. Mas muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos entrar com o Henrique Lima, que já deve estar se preparando para trazer outro tema para nós. Então, quem está assistindo ainda a nossa live pode permanecer. A gente vai ter uns 2 minutinhos, eu acho, no máximo, Só o intervalo? só para ajuste aqui. Hugo, não sei se você pretende ficar aqui conosco no. Não, eu vou cortar o Goiás, vamos trabalhar. Então, perfeito. Muito Eu obrigada. que agradeço, Piazada. Desculpa aí se eu fui grosseiro, se eu fui meio explosivo, mas é a verdade. No Esse fundo, é o vocês sabem que é a Bagual verdade. 100%.